Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, turma do 4º ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Patrícia e nós vamos ver quais são os nossos objetivos de hoje. Relembrar os fatos da história na sequência em que ocorreram. Identificar a sílaba tônica nas palavras propostas, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nossa, então nós vamos relembrar a história. Vocês lembram qual história era? Que tinha a bruxa, a casinha, os irmãos. Era a história de João e Maria. Vamos ver aqui na bancada com a prof? Lembrando que nós temos que relembrar na sequência em que os fatos aconteceram, não é mesmo? Como que a nossa história iniciou? Era uma vez 2 irmãos, lembram? O João e a Maria, olhem lá. O João e a Maria. E o que eles gostavam de fazer? Gostavam de caminhar pela floresta para colher flores. Não é mesmo? Será que o João e a Maria moravam sozinhos? Não! Eles tinham o pai e a mãe deles, olhem lá. O pai deles, qual era a profissão do pai deles mesmo? Lenhador, o pai deles era lenhador. Então, olhem lá, o João, a Maria e os seus pais. Não é mesmo? O que foi que o João e a Maria foram fazer e o que aconteceu? O João e a Maria foram colher flores na floresta e acabaram se perdendo, isso mesmo. Como eles se perderam? A mãe não deu as pedrinhas que ela costumava dar, não é? Ela deu o que mesmo? Isso, miolos de pão, farelinhos de pão. E o que aconteceu com esses farelinhos? Os passarinhos comeram, olhem lá. O passarinho danado pegou o pão, o miolo de pão lá do João e da Maria. Desmarcou o caminho que eles costumavam fazer, não é? O João e a Maria estavam felizes andando pela floresta, descobriram que estavam perdidos porque avistaram o passarinho e, ao longe, depois de andar bastante o dia todo, o que eles enxergaram? Vocês lembram? Isso, uma casinha linda, cheia de doces. Uma casinha feita com doces, olhem lá. Temos pirulitos nesta casinha, olhem lá. Sorvete, picolé, chocolate. O telhado desta casinha era todo feito com balinhas, certo? E o que o João e a Maria resolveram fazer então com esta casinha? Eles estavam com fome, eles estavam famintos e eles começaram a comer as coisas que eles conseguiam pegar desta casinha. Quem foi que chegou bem na hora que o João e a Maria estavam comendo? Quem foi, será? A bruxa! E essa bruxa tinha o quê? Uma voz rouca e arrepiante. E qual era o plano dela? Isso! Cozinhar e comer o João. Mas será que essa bruxa já chegou mostrando que ela era toda malvada? Não! Primeiro ela tentou agradar o João e a Maria. Lembram que ela se fez de boazinha primeiro? Depois ela falou que ela ia comer o João e fez a Maria o quê? Trabalhar, não é mesmo? E em seguida, o que aconteceu na nossa história? Quem aí está lembrando?
Será que o João e a Maria ficaram muito tempo presos? Ficaram, né? Ficaram mais de um mês. Lembram lá que aparece na história? Há um mês depois. O que aconteceu? Qual era a ideia do João? Como que o João conseguiu ficar um mês lá preso enganando a bruxa? O que o João fazia para enganar a bruxa? A bruxa pedia o que do João? O dedinho do João. E o João entregava o dedinho dele? Não, ele entregava um ossinho. A bruxa não enxergava direito, então ela ficou furiosa, achando que o João nunca engordava com tanta comida que ela dava. Não é mesmo? Então, o João conseguiu enganar a bruxa. Aí a bruxa ficou furiosa, lembram? E falou que ia comer o João de qualquer jeito, que ela já estava cansada de esperar. E depois? Quem que teve uma ideia para enganar a bruxa? Além do João. Isso, a Maria. O que a Maria fez? Ela esperou a bruxa se abaixar para ver o forno, não é? E o que ela fez? Ela empurrou a bruxa para dentro do forno. Ai, essa bruxa ficou muito braba, ficou furiosa e gritava, gritava, gritava. E o João e a Maria só pensavam em fugir. Eles queriam fugir da bruxa, certo? A Maria colocou a bruxa dentro do forno, abriu a gaiolinha onde o João estava preso e os dois começaram a sair de dentro dessa casinha, correndo de dentro da casa da bruxa, certo? Mas quando eles já estavam quase saindo, o que foi que eles viram? E isso, eles avistaram a fortuna da bruxa lá, 2 sacos de dinheiro da bruxa. Será que eles iam deixar aquele dinheiro lá? Não, cada um pegou um saco de dinheiro e levou junto embora, não é mesmo? E a bruxa ficou lá, esquecida dentro do forno da casinha de doces. Certo? O João e a Maria, então, queriam voltar para casa. Né? Eles estavam com saudades, queriam voltar lá com os pais. Certo? E o que eles fizeram? Eles andaram pela floresta até conseguir encontrar o caminho de volta. O pai e a mãe deles, né, do João e da Maria, já estavam cansados, tristes. Olha lá a mãe da Maria triste, chorando por causa dos filhos que já estavam há um tempão desaparecidos, não é mesmo? Isso! O João e a Maria chegaram e fizeram o quê? Foram correndo, eles voaram ao encontro dos pais, não é mesmo? Lembram que o autor colocou que eles voaram ao colo dos pais? Eles estavam com saudades, estavam desesperados para encontrar os pais. E como que a nossa história terminou? Qual foi o fim apresentado pelo autor? Isso, o João e a Maria ficaram com os pais em casa. Os pais descobriram as moedas de ouro lá que eles pegaram da bruxa, certo? E a história terminou com todos eles no outro dia sentados em casa, ouvindo o que aconteceu com o João e a Maria. Os pássaros que comeram as migalhas de pão, a bruxa, a casinha, a floresta e ficaram felizes juntos. Certo, crianças? Gostaram da nossa retomada do conto? Então, hoje, a professora apenas retomou a história que a gente trabalhou na aula passada, certo? Que era do João e da Maria. Agora, nós vamos analisar os trechinhos do texto que a professora trouxe. Olhem lá. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais.
Qual é o significado da palavra destacada na frase? Então, qual é a palavra que está destacada? Voaram. Será que o João e a Maria chegaram voando com asinhas no colo dos pais? Não! Vocês lembram que a gente já tinha comentado sobre isso? Voaram nesta frase, ou seja, eles chegaram correndo para o colo dos pais. Eles estavam com saudades, certo? E agora, vamos analisar o próximo trecho? Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. Em qual momento as crianças perceberam que estavam perdidas? Vocês conseguem identificar neste parágrafo? Nestes 3 parágrafos que a professora trouxe, aparece em qual momento eles perceberam que estavam perdidos? Isso, lá na perguntinha, lá, ó. Como isso pode ter acontecido? Eles avistaram um pássaro carregando no bico o miolinho de pão. Então, foi quando eles avistaram o pássaro que eles perceberam que eles estavam perdidos, porque já não havia miolinho de pão espalhado no caminho, não é? Entrem, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Nesta fala, a bruxa estava sendo sincera com as crianças? Será que, analisando somente esta fala, a bruxa estava falando a verdade? Ela estava sendo sincera com as crianças, chamando as crianças de lindas, que ela ia alimentar as crianças e aquecer elas. Ela não estava falando a verdade, não é mesmo, crianças? Ela estava enganando, ela usou esta fala para enganar o João e a Maria. Olha lá que bruxa danada! Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Qual era o plano da bruxa? Tá muito fácil, não é mesmo? Olhem lá o plano da bruxa, então. Era engordar o João e comer ele primeiro. Vocês lembram que ela colocou a Maria para trabalhar? Então, ela ia deixar a Maria trabalhando e ia comer primeiro o João. Olha, olha que esta bruxa está cada vez mais malvada. Vamos ler com a professora as frases, então. Maria gostava de colher flores na floresta. Maria sempre convidava João para ir junto. Então, observem lá que a palavra, o nome Maria, aparece 2 vezes no mesmo parágrafo. Olhem lá. Vamos substituir, então, este nome Maria para ele não ficar repetido na frase? Como nós podemos substituir? Olhem lá. Maria gostava de colher flores na floresta. Ela sempre convidava João para ir junto. Observem que a professora trocou o nome Maria por ela. Assim não ficou repetido, não é mesmo? Agora vocês vão fazer a atividade. 7 minutinhos, observem lá. Leia e copie as frases em seu caderno, substituindo as palavras repetidas. Então, são 2 frases que vocês vão copiar no caderno e vão substituir as palavras que a professora destacou, certo? 7 minutinhos para realizar esta atividade.
Conseguiram? Será que vocês substituíram as palavras? Vamos corrigir com a professora. A primeira, então. João é uma criança. João é corajoso. E João enganou a bruxa. Olhem lá. João é uma criança. Ele é corajoso e enganou a bruxa. A segunda frase. A floresta estava cheia de pássaros. Maria e João avistaram os pássaros voando com as migalhas de pão. Substituíram a palavrinha pássaros? Vamos ver se substituíram da forma correta? A floresta estava cheia de pássaros. Maria e João avistaram-nos voando com as migalhas de pão. Observem que o nos ali do avistaram-nos está se referindo aos pássaros. Isso mesmo. Tudo conferido? Vamos continuar então com a nossa aula? Palavrinhas. Vamos ler, vamos falar as palavrinhas com a professora. Café. Vocês. Mês. João. Crianças. Pirulito. Bruxa. Coruja. Pássaro. Chocolate. Essas palavrinhas, olha lá, mais uma. Óculos e abóbora. O casinha. Essas palavrinhas são todas palavrinhas referentes à história, não são? A nossa bruxa tinha óculos, a casinha tinha chocolate, não é? Mas o que mais que essas palavrinhas têm em comum? Algumas são acentuadas, outras não são acentuadas. Quando nós vamos ler, crianças, as palavrinhas, nós usamos uma entonação de voz, não é mesmo? Café. Olhem lá, a professora vai falar novamente. Café. Vocês perceberam que ao falar a palavrinha café, a professora usa uma entonação de voz diferente para cada sílaba da palavra? Café. Qual foi a sílaba mais forte que a professora usou maior entonação de voz? Café. Do fé, do café, não foi? Vocês sabem como se chama essa entonação de voz para ler a palavra? Esse pedacinho, essa sílaba da palavra mais forte? Alguém aí já sabe? E isso se chama sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte daquela palavrinha, certo? Então, olhem lá, café. A sílaba fé é mais forte, certo? Vamos ver lá. Chocolate. Chocolate. Chamem a palavrinha chocolate aí. Chocolate. Qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba tônica da palavrinha chocolate? Isso é o lá. Chocolate. Certo? Então, quando eu quero saber a sílaba tônica da palavra, eu vou falar a palavra e perceber em qual sílaba eu vou usar uma entonação de voz maior, certo? Vamos ver agora como nós classificamos essas palavras. Olhem lá, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas são a sílaba tônica está na última sílaba da palavrinha. Vamos ver quais palavrinhas eram oxítonas. Café, João, mês e vocês. Todas elas, observem que a sílaba mais forte, que a sílaba tônica é a última da palavrinha, certo? Palavras paroxítonas são as palavrinhas onde a
penúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Vamos ver lá? Então, a palavrinha bruxa, a palavrinha crianças, coruja, pirulito e casinha, certo? Chocolate, que foi a palavrinha que a professora usou lá como exemplo. Agora vamos ver quais são proparoxítonas. São as palavrinhas onde a sílaba tônica é a antepenúltima. Olhem lá. Abóbora, óculos, pássaro. São as palavrinhas proparoxítonas, certo? Agora, nós vamos ver aí no caderninho de vocês 8 minutinhos para realizar a atividade. Vocês vão copiar as palavrinhas e vão destacar a sílaba tônica, tá? Podem circular ou sublinhar a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavrinha.
Vamos agora, então, corrigir com a professora as palavrinhas. Vamos ver se vocês destacaram corretamente. Abacaxi, açaí, alguém, ali, anéis, açúcar, ajuda, abraço, ciúme, abóbora, príncipe, aproximar e óculos. Conferiram? Tudo certinho aí no caderninho de vocês? Ótimo! Lembrando que são as sílabas, certo? Vamos agora continuar com as nossas atividades, corrigindo a tarefa da aula passada. Vocês lembram que a professora tinha deixado para vocês a casinha para vocês, olhem lá, observar a figura e descrever, usando expressões de emoção ao leitor. Lembram? A professora deixou a casinha lá. Então, a professora vai mostrar para vocês como foi a descrição que a professora fez. Pode ser que vocês tenham feito uma descrição muito melhor, não é? Tiveram outras ideias para falar desta casinha, certo? A professora fez assim. A casinha é toda feita de doces deliciosos. Fica no meio da floresta encantada. Seu telhado tem bolachinhas confeitadas. Pirulitos coloridos fazem a sua decoração. Se eu encontrar uma casinha de doces desta, eu já fico logo comilão. Então a professora descreveu essa casinha e ainda colocou ali no final que se eu encontrar uma casinha dessas, eu vou sair comendo toda ela, não é mesmo? Agora vamos ver a tarefa da aula de hoje, que está aí para vocês fazer. Pinte a sílaba tônica das palavras abaixo. Então a professora mandou as palavras já separadas em sílabas para vocês. Vocês vão falar cada palavrinha, vão ler, vão identificar qual é a sílaba tônica e vão pintar somente a sílaba tônica, certo, crianças? Lembrando que a professora vai corrigir na próxima aula e que ela deve estar prontinha. Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Vamos ver quais eram os nossos objetivos lá do comecinho da aula e se eles foram atingidos? Relembrar os fatos da história na sequência em que ocorreram. Então, nós retomamos a história ali na bancada com os personagens, não é mesmo? Identificar a sílaba tônica nas palavras propostas, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembram que a professora explicou para vocês o que era a sílaba tônica e como nós identificamos? Isso mesmo, depois nós separamos elas. Oxítonas, última sílaba tônica. Paroxítonas, penúltima sílaba tônica. E proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica, certo? A professora adorou passar mais uma aulinha de português com vocês. Um beijo a todos e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim! Então vamos lá pegando o nosso caderninho, lápis, borracha, para junto com a professora Andresa nós estarmos fazendo algumas anotações e atividades, certo, pessoal? Então hoje eu vou começar a aula um pouquinho diferente. Eu vou começar a aula com vocês com uma contação de história. E o livro que nós vamos escutar, né, a professora Liz, que vai fazer essa contação, é da Eva Furnari, Você Troca. Então vamos lá e prestem bem atenção na história para ver se vocês conseguem descobrir qual é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Liz, contadora de histórias, e eu trouxe hoje para vocês uma história da Eva Furnari. Você troca? Você troca um gato contente por um pato com dente? Não!
Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Não! Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Sim! Você troca um rato de camisola por um passarinho na gaiola? Não! Você troca uma taturana molhada por uma banana descascada? Não! Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsichas? Sim! Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Sim! Você troca um lobinho delicado por uma chapeuzinho malvada? Sim! Você troca um pinguim disfarçado por um patins alucinado? Não! Você troca um mamão bichado por um bicho mimado? Não! Você troca um gato de botas por um sapo boboca? Sim! Você troca um varal de feiticeira por um fim de brincadeira? Sim! E pirilim pim pim, essa história da Eva Furnari termina assim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima! E aí, pessoal? Gostaram, né? Legal, né? E gostaram das trocas que aconteceram aí no livro? Deu para descobrir o que será que é o tema da nossa aula hoje? Então vou ajudar um pouquinho. Então o tema da nossa aula é a origem do comércio e a circulação de produtos. O que será que tem que haver a história com troca com a origem do comércio? Será? Não sei, não conseguiram descobrir ainda? E qual é o nosso objetivo? Reconhecer a existência de diversas práticas e trocas comerciais em diferentes tempos e espaços históricos. Como que é? Práticas e trocas? E o que era o nome do nosso livro? Você troca? Tá dando para chegar aí? Estão conseguindo chegar aí no raciocínio da professora? Então agora eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, coloquem lá a disciplina, a data da aula de hoje, tema, a origem do comércio e a circulação de produtos, e agora é a vez de vocês. Escrevam 3 coisas que você gostaria de estar trocando e pelo quê. Então, escolhe aí 3 coisas que vocês não gostam, não querem mais, não acham que não tá, faz tempo que tá lá, que vocês podem trocar. E o porquê que vocês podem estar trocando. Então vamos lá, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade aí. Vamos lá?
E aí, foi fácil? Pegaram 3 coisas rapidinhos? Mas eu vou deixar para corrigir essa atividade no final da aula, para ver se vocês fizeram certo essa troca, se vocês conseguiram essa troca corretamente, se foi justa essa troca de vocês, vamos dizer assim. Então vamos começar a entender o que essa história, a troca, tem a ver com a nossa aula de hoje. Então eu vou começar com vocês contando que há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam apenas entre si, então eram famílias. Então lembram lá dos sedentários, eles deixam de ser nômades, passam a ser sedentários, se fixam num lugar só, começam a cultivar, começam a pastorear, lembram? Mas eram entre famílias. E entre si, então praticavam agricultura de subsistência e cultivavam apenas os alimentos necessários para o seu sustento. O que seria essa agricultura de subsistência? É o que muitas famílias ainda fazem, eles plantavam somente para o que vão consumir, o que a família vai consumir, né? Então eles tinham lá um plantio de mandioca, como tem, de milho, mas não se vendia, não se trocavam. Simplesmente era para aquele ciclo de família que tinha ali, não tinha, então eles não vendiam, vamos dizer assim. Isso é uma agricultura de subsistência, somente para a sua sobrevivência da sua família. Mas com o tempo, à medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, e aumentou bastante, pessoal, gerando mais alimentos que o necessário. No começo, eles até tentavam estocar em depósitos, mas o que eles viram? Que começou a estragar, porque eles estavam tendo muita produção. Então, o que eles passaram a fazer? Então esse excedente passou a ser trocado. Como que era o nome do livro? Você troca? Então eles começam o quê? A trocar entre diferentes grupos de familiares. Essa troca de mercadoria direta é o que nós chamamos de escambo. Então lá, eu sou pescador, eu pesco muito peixe, mas eu estou precisando de milho, feijão, arroz. Então o que eu vou? Eu dou um peixe para você e você me dá uma quantidade do grão que eu estou necessitando. Ou eu também tenho ali grãos, né? Vamos usar o arroz ali, mas eu tenho um pomar, eu tenho frutas. Então eu vou lá e troco com vocês. Essa troca que nós chamamos de escambo é a troca de mercadorias. Ou eu faço jarros, mas eu não planto nada, então, mas e a pessoa que planta está precisando dos jarros? Então eu vou lá e troco com essa pessoa. Isso é o escambo. Guardem essa palavrinha na cabeça de vocês, que durante várias aulas a gente vai estar comentando sobre esses escambos. E hoje, será que nos tempos atuais, será que nós praticamos o escambo? O que vocês acham? Eu acho que sim, nós praticamos escambos até entre família. Tem um primo mais velho que tem uma roupa e não serve mais, daí ele vai lá e troca com o outro primo. E assim vão fazendo os escambos entre famílias, né? Em família se faz muito escambo.
E hoje nós temos também os sites de trocas de produtos e serviços. Cada vez mais ganham adeptos que se preocupam em ser sustentável e dividir os pertences. E aí a gente dá uma freada também naquele consumismo exagerado, que só comprar, 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 né? Então, e à medida que eu faço essa troca, o planeta também agradece, porque não precisa ir lá tirar matéria-prima para fazer os produtos, né? Então aqui o que eu vejo, a mocinha quer trocar um roupão cor-de-rosa para a senhorazinha que quer trocar um videogame bem antiguinho dos Ataris, ou até o gato e o cachorro, o gato está trocando um brinquedo, o cachorro outro, ó, o disco pela aquela bicicletinha ali. Então isso é o escambo, é o trocar. E com essa pandemia, esses sites de troca estão bem na moda, estão bem assim, na moda, vamos dizer assim, né? E aqui em Ponta Grossa existem feiras, aqui em Ponta Grossa tinha, em outras cidades aqui do interior também existem feiras de troca, que você leva lá o produto e você troca pelo que você quer. Tinha antes aqui, ali no Centro de Cultura, tinha uma feirinha que eles faziam esses escambos, né? Então, nós ainda praticamos o escambo desde lá da pré-história. Então, agora vamos pegar o caderninho e vamos lá. Marque um X na alternativa correta. A produção de alimento para garantir a sobrevivência é a pecuária, a agricultura de subsistência ou arado? B. A troca de mercadorias nós chamamos de escambo, salário ou tráfico. C. Ganham cada vez mais adeptos que se preocupam em ser sustentáveis e dividir os pertences. Revistas, jornais ou sites de trocas? 5 minutinhos? Vamos lá!
Deu certo? Conseguiram? Facílimo, né? Eu tenho certeza que esses X deu tudo certinho. Então, produção de alimento para garantir a sobrevivência, agricultura de subsistência. Troca de mercadorias, escambo. Ganham cada vez mais adeptos que se preocupam em ser sustentáveis e dividir os pertences? Sites de trocas, certo, pessoal? E aí, com essa troca das mercadorias que estavam excedendo, quem que surge? Então, nasce o comércio. Então, o comércio é isso, é a troca de mercadorias, né? Então, vamos ver lá. Então, nasce o comércio, a troca de diferentes produtos na pré-história deu origem a uma atividade muito importante para a humanidade, o comércio. As formas mais antigas de comércio constituíram-se na África e na Ásia, milênios de anos atrás. Por que será na África, pessoal? Lembram lá que a África é o berço da humanidade, que os primeiros homens, né, hominídeos surgiram lá, então havia essa troca, eles já faziam essa troca do que eles estavam produzindo, então por isso que na África. E na Ásia, olhem aqui na Ásia, porque eles produziam muitas especiarias, eles produziam muito alimento, então por isso que eles faziam o escambo, por isso que eles faziam essa troca. E a Europa vai muito atrás dessas especiarias, né? Então por isso que são os dois lugares, né, que começaram primeiro, o continente africano, né, e na Ásia, certo, pessoal? Entenderam por que foram eles o primeiro? E o que é o comércio? O que é o comércio? O que é? É você comprar e vender, né? Só que nessa época eles faziam o que? A troca de mercadorias. Então, com o tempo, o comércio passou a envolver mais pessoas, cidades e regiões. Alguns indivíduos se tornaram especialistas em trocas. Assim nasciam os primeiros comerciantes. As primeiras feiras, os primeiros mercados, aí que começou. Será que nós temos hoje assim feiras? Assim, o que são as feiras? Os produtores levam os produtos para que a gente possa comprar, né? Aqui na nossa cidade nós temos as feiras de Natal, temos a feira da uva, temos algumas feiras de malhas que o pessoal vem, né, trazendo as malhas aqui para vender. Então, nós ainda continuamos nessas feiras. E em muitos lugares também tem esses grandes mercados, que são mercados, não como o nosso mercado aqui. Nós aqui em Ponta Grossa, infelizmente, não temos um mercado nesse estilo, mas são mercados onde tem várias, como se fosse a feirinha, várias banquinhas onde os produtores vão ali mostrar. E isso é muito comum em várias cidades aqui. E surgem os comerciantes, pessoas especializadas, porque vamos dizer assim, que eu sei fazer o pão, mas eu não tenho assim vamos dizer, a lábia para ir lá e fazer a troca do pão. Então surgem os comerciantes, pessoas que conseguem falar, têm boa dicção, troca o pão por uma galinha, então eles vão e assim vão surgindo os comerciantes, vão surgindo também algumas profissões, começa a surgir o padeiro, o sapateiro, né? Então começam a surgir também as profissões aqui. E aqui a professora trouxe aqui para vocês compararem lá, né? Olha aqui o vendedor, né? O comerciante, né? Expondo, vendendo ali um tecido. E no outro lado aqui também, se vocês forem notar aqui, ó, elas também estão expondo, estão mostrando o tecido para os clientes, né? Então aí começa, então, surgem, né, os primeiros comerciantes, que é uma prática que a gente sempre faz. Sempre quando você vai numa loja, o que é? A vendedora quer mostrar o produto, quer te convencer a levar esse produto, né? E nessas feiras também era assim, tinha pessoas especializadas em te convencer a levar esses produtos. E como é que será que se dava essa circulação de produtos? Hoje, nós aqui, como que circulam os nossos produtos? Eles circulam através dos caminhões, dos trens, aviões, navios. E nessa época, como será que faziam essa circulação de produtos? Como que vocês acham? Aviões não tinham. Então, como que era feita? Então, acontecia através ao longo das rotas terrestres,
Então, era por camelo ou cavalo, né, ou de a pé, né? Então eles tinham essas rotas e muitas vezes os comerciantes já paravam nessas rotas para ir vendendo os produtos deles. E também pelo mar Mediterrâneo, em pequenas embarcações. Então eles só faziam por esse meio, através do mar, em pequenas embarcações, ou através do camelo ou do cavalo. Então vamos continuar ali. Na qual o mercador tinha que vencer os obstáculos naturais e os de banditismos e da pirataria praticados por terra e pelo mar. Transportar, portanto, as mercadorias a um porto seguro era uma tarefa cheia de obstáculos e perigos de toda a ordem, né, pessoal? E se a gente for pensar, os caminhoneiros, será que os caminhoneiros nessas rotas deles, eles também não enfrentam ainda banditismo? Não tem os piratas, né? Mas ainda tem, são muitas vezes assaltados, é muito perigoso essas rotas, essa circulação de produtos. Imagine naquela época, né? Naquela época também era muito perigoso. Então era desta forma que circulavam os produtos entre cidades, né? de uma fazenda para outra. Então era assim que circulavam os produtos na pré-história. E agora vamos pegar o caderninho de novo, vamos anotar para nós não esquecermos. A partir do momento que a gente anota, a gente faz aquela reativação da memória. E principalmente que agora vai vir daqui uns tempos a avaliação, né? Então, para vocês terem esse registro. A troca de diferentes produtos na pré-história deu origem ao comércio. Com o tempo, o comércio passou a envolver mais pessoas, cidades e regiões. Alguns indivíduos se tornaram especialistas. Assim nasciam os primeiros comerciantes. 5 minutos, vamos lá!
aí. Beleza? Marcaram aí? Muito bem. E com o surgimento do comércio, começa a surgir um vocabulário próprio do comércio, algumas palavras que começam a ser usadas no comércio, que a professora agora vai trazer para vocês aqui, para vocês conhecerem. Então, tráfico, ação de comercializar, gente. Mas professora, mas tráfico não é uma coisa ruim? É uma coisa ruim, né? Principalmente quando é o tráfico de pessoas, né? E agora também tem os de drogas ilícitas, né? É uma coisa ruim. Só que nessa época que nós estamos falando, lá no início da pré-história, história antiga, era uma coisa normal. Você traficar uma pessoa, você ter uma pessoa como teu escravo, era normal. Tanto é que se vocês olharem aqui, né? Deve ser o pai das crianças, está mostrando ali o recibo de compra, que nem quando a gente compra uma televisão que vem aquela nota fiscal, né? Então ele está mostrando porque era uma coisa normal. Outra palavrinha, permuta, que é o acordo em que as partes trocam entre si propriedades. O escambo é a troca de qualquer mercadoria. A permuta é só a troca de imóveis, de carros, terrenos. Então eu troco uma casa que eu tenho por uma outra melhor, uma outra diferente, né? Que era uma casa térrea, aqui ele trocou por um sobradinho. Então, isso é permuta. Também vem mercado. Olha que legal o mercado que a professora falou, onde tem várias feiras, né? Várias feiras num mesmo lugar, num lugar próprio. Então, lugar onde se vende ou compram mercadorias. Dívida. Se eu estou comprando, eu vou ter dívidas, né? Então, supondo que eu preciso de uma galinha, mas a minha plantação de milho só vai ter daqui uns tempos. Então, eu ficava em dívida com o granjeiro lá, né? Então, quando eu tivesse meu milho, eu ia pagar. Então, dívida, valor que se deve para alguém, né? Coitada da moça aqui, tá com o cartão de crédito, com o carro, com a casa, tá bem endividada. E, se tem a dívida, tem o pagamento, que é a ação de pagar uma dívida, né? Então, eu vou lá e pago, eu estou fazendo um pagamento da minha dívida, né? Então, surge a dívida e o pagamento. E essa aqui eu achei bem interessante, que é veniaco. Eles não diziam que eles iam lá levar mercadorias, eles diziam que eles iam levar veniaco. Então, o veniaco é tudo mercadorias que tem, né? Então, aqui a professora trouxe várias caixas com vários produtos. Isso é veniaco. Legal, né, pessoal? Pessoal, gostaram de conhecer quantas coisas, né, a gente viu, né, quantas coisas a gente aprendeu? E vamos ver, agora vamos voltar, aqui, certo. Vamos ver lá se vocês fizeram um escambo corretamente. Então, para que eu possa trocar o meu escambo, fazer essa troca, o que tem que ter? Tem que estar em boa situação e eu tenho que ser justo, eu tenho que trocar por uma coisa que seja relativamente do mesmo valor. Então eu coloquei uns exemplos, eu posso estar trocando um tênis por uma mochila, trocando brinquedos, trocando algumas roupas, óculos, sapatos. Então confiram aí na atividade de vocês e vejam se vocês conseguiram fazer esse escambo aí corretamente. Certo, pessoalzinho? Gostaram? Então vamos ver agora se nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Nosso objetivo só era um: reconhecer a existência de diversas práticas e trocas comerciais. Descobrimos, conhecemos, né? Em diferentes tempos, né? Vimos na pré-história e vimos também aqui nos nossos tempos atuais e num espaço histórico. Conseguimos? Conseguimos. E vocês viram que em nenhum momento eu comentei sobre o dinheiro? E quando que o dinheiro vai entrar nessa história? Na nossa próxima aula ele vai entrar. Então não percam a nossa próxima aula, pessoal. Beijos e tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vamos praticar um pouquinho? Então, olha aí na telinha de vocês o que nós vamos fazer agora. Olhem só, então hoje, crianças, nós vamos praticar a divisão. Então, corre aí em casa, pega o seu caderninho, coloca a data de hoje, pula uma linha, escreve lá, vamos praticar divisão e pode registrar aí as duas divisões no caderno. Tentem fazer, crianças. Agora vocês vão praticar, certo? Vocês já aprenderam aqui junto com a professora a divisão, lembram disso?
Muito bem, então utilizem o quadro operatório da multiplicação que nós fizemos aqui junto com a professora, certo, crianças? Então, vocês terão 5 minutinhos para registrar aí no caderno e tentar resolver essas duas divisões. A professora já volta para fazer a correção. Podem começar.
crianças? Conseguiram? Ótimo, então venham aqui junto com a professora, aqui na bancada, que a professora vai corrigir junto com vocês, ok? Então olhem aqui. A professora colocou aqui a operação, certo? Ótimo, então vejam só. Então vejam, crianças, vocês viram lá no quadro operatório da multiplicação. Será que na tabuada do no quadro operatório, na coluna do 3, eu tenho 36? Vamos ver aqui junto com a professora, olhem aqui. Ótimo, então vejam aqui, eu não tenho, olhem, tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30, então eu não tenho 36. Então nós vamos ter que começar a resolver pela dezena. Então vejam só o que a professora vai fazer aqui. Ótimo, então vejam só, a professora vai colocar o D aqui, em cima da dezena, e o U aqui na unidade. Então nós vamos iniciar aqui pela dezena. Então nós vamos olhar no quadro operatório se nós temos 3 aqui na coluna do 3. Temos, muito bem. Então qual número multiplicado por 3 é igual a 3? Veja só. 3 multiplicando 1 é igual a 3. Então, a professora vai colocar aqui. Vejam só. 1. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. Ou 3 vezes o número 1 é igual a 3. Observem que a professora coloca aqui o resultado embaixo dessa multiplicação. Ok, então se eu tinha 3 elementos para dividir e eu consegui dividir os 3 elementos, eu não fiquei com nenhum. Então é muito importante vocês fazerem essa subtração, ok? Muito bem, agora eu vou baixar aqui a minha unidade. Então vejam só, a professora vai colocar o 6 aqui. Muito bem, então agora eu vou ver aqui no meu quadro operatório se na coluna do 3 eu tenho 6. Então vejam só. Tenho, ele está exatamente aqui. Então, qual número multiplicado por 3 é igual a 6? Veja só, 3 vezes o número 2 é igual a 6. Então, nós vamos colocar ali o número 2. Ok. Então, 3 vezes o número 2 é igual a 6. Olha só, a professora vai puxar um pouquinho aqui. 3 vezes o número 2 é igual a 6. Se eu tinha 6 elementos para dividir e eu consegui dividir os 6 elementos, eu não fiquei com nenhum. Muito bem, crianças. Ótimo. Então, a continha de vocês ficou desse jeito? Então, corrija aí em casa rapidinho, certo? Quem não acertou, pode arrumar agora, ok? Ótimo. Agora nós temos outra continha para fazer a correção. Deixa a professora puxar ela aqui. Muito bem, é esse daqui. Então, na coluna ali do 4, nós não temos 84. Na coluna ali do 4, ele vai até o 40. Então, nós vamos resolver novamente aqui, primeiramente a dezena e depois a unidade. Ok, então agora nós vamos olhar ali na coluna do 4 se eu tenho 8. Olhem lá. Tenho, está aqui. Então, 4 vezes qual número que é igual a 8? É o 2, muito bem. Então, vamos colocar o 2 aqui junto com a professora. Ótimo. Então, já sabemos, 4 vezes o número 2 é 8. Se eu tinha 8 elementos para dividir e eu consegui dividir os 8 elementos, eu não fiquei com nenhum. Muito bem. Agora eu vou resolver a minha unidade. Vou baixar aqui, vejam só. A professora vai fazer o número 4 aqui. Ok, não ficou muito bonito, mas não tem problema. Então, vamos olhar na coluna do 4 se tem 4? Tem, olha só, é o primeiro número. Então, 4 vezes o número 1 é igual a 4. Ótimo, então vamos colocar ali o número 1. Muito bem, 4 vezes 1, 4. Se eu tinha 4 elementos para dividir e eu dividi os 4 elementos, não me sobrou nenhum. Muito bem, crianças. E aí, a continha de vocês ficou desse jeito? Ótimo, se ficou, parabéns. Se não ficou, vocês podem arrumar. Ótimo, muito bem. Então, crianças, a nossa aula já está chegando ao fim. Conseguiram praticar? Então, continuem praticando aí em casa. A gente se vê na próxima. Um beijo.